Falando de renda fixa e renda variável, explica um pouquinho, risco alto, risco baixo, dinheiro fácil, dinheiro difícil, o que que é... Porque as pessoas entendem às vezes, renda variável, o risco é mais alto, mas também eu posso enriquecer da noite pro dia. Perfeito. Até nessa parte de dinheiro fácil, dinheiro difícil, acho que é interessante que as pessoas tomem alguns cuidados, né? Antes, inclusive, de começar a investir propriamente. Primeiro cuidado é com retornos fora do comum. Então, eu estava pensando num exemplo para trazer até, né, nesse tipo de situação, e é mais ou menos como eu te falar assim, olha, eu tenho um pé de maçã lá em casa que produziu uma maçã de 100 quilos. Você vai falar assim, não, isso aqui é um negócio absurdo, você está mentindo. Uhum. Aí eu falo assim, não, eu te vendo esse pé de maçã. Você vai falar assim, não, é um negócio, esse cara tá fora da realidade. Sim. Agora, quando a pessoa me manda uma mensagem no Instagram falando assim, Rafa, essa empresa aqui é confiável, eles estão pagando 3% ao mês. Cara, No meu ouvido é como se eu estivesse escutando que o cara tem um pé de maçã de 50 quilos. É claro que não é confiável. uhum, É claro que esse negócio uma hora vai quebrar, que se trata de uma pirâmide, se trata de uma mentira. Então, por isso que é importante que a pessoa entenda, aprenda a raciocinar e aprenda a pensar no que diz perfeito. respeito a investimentos para conseguir ter esse tipo de discernimento, né? Uhum. Um outro ponto são as promessas de dinheiro fácil, que na verdade se torna o dinheiro mais difícil de você ganhar no mercado. Tá. Que é justamente quando a pessoa olha para aqueles joguinhos, para casas de aposta, ela acha que ela vai colocar 20 reais ali, ela vai sair com 100 reais, com 200, com 300, mas termina, ela vai fazer as contas de quanto ela já perdeu nos últimos 2 anos, o negócio vira num caminhão de dinheiro que dava para ela ter feito uma viagem internacional, por exemplo, que dava para ela ter trocado de carro, que dava para ela ter feito uma reforma na casa dela. Isso tem sido um problema bem, Cara, no Brasil bem tá recorrente. surreal isso aí, No né? Brasil está surreal. Eu tava vendo um gráfico outro dia mostrando o Reino Unido sempre foi o primeiro em apostas, o Brasil tava lá em 30º. Cara, de 2022 a 2023 pra cá, ele tá em segundo, terceiro, quarto, o país que mais aposta hoje em dia. Exatamente. Né? A gente vê os números são bem alarmantes, né? E quando eu comecei a falar um pouco mais sobre isso nas redes sociais, eu comecei a receber mensagem de muitas pessoas, né? E teve uma mensagem de uma ex-namorada que eu tive há muitos anos atrás, ela comentou que a irmã dela, né, que já tinha uma certa idade, estava ali na faixa dos seus 35, 37 anos. Tudo que ela tinha juntado na vida era 15 mil reais. E Cara, ela, em uma noite, conseguiu torrar esses 15 mil reais em casa de aposta. nossa, velho. Sim, uma noite. Tava pensando em, né, acho que nem pode falar esse termo aqui, né? Mas tirar a própria vida, Sim, né? sim, Porque a sim. pessoa fica, ela olha para Desesperada, né? aquilo, foi um surto. Uhum. Realmente, né? Então é algo que eu me preocupo demais. Inclusive, eu acho bem absurdo, né? Qualquer tipo de influencer que divulga as bets, que divulga Nossa, esse tipo de joguinho, eu acho que isso, assim, é fora da realidade. aquilo ali foi feito pra a casa ganhar, não você. É óbvio que aquilo ali você não vai ganhar dinheiro. Talvez você vai ganhar na primeira vez ali um pouquinho pra você botar mais dinheiro e acabou, meu amigo. Depois. Exatamente. Eu acho que tinha que ter um movimento ali das pessoas de deixar de seguir esse pessoal para gerar uma educação, porque é algo extremamente nocivo no final das contas. Uhum. E o segundo ponto é trade. Né? Às vezes a pessoa que olha para o mercado, ela cai naquela armadilha de achar que ela vai comprar e vender ativos e vai ganhar com a negociação. Sendo que, na verdade, você ganha com o aumento do lucro de uma empresa, você ganha emprestando dinheiro para um bom negócio que tem garantias sólidas e que vai te pagar. O trading acaba sendo um dos dinheiros mais difíceis no mercado. Uhum. E aí você vê alguém que está vendendo curso sobre isso, falando que você vai colocar 100 reais, você consegue fazer 200 reais por dia, 300 reais por dia. Isso para o cara que ganha 2, 3, 4 mil reais por mês, soa muito interessante, né? Ele falou assim, poxa, eu vou trabalhar de casa, de frente para o computador, e vou ganhar mais do que eu estou ganhando e tudo que eu preciso para começar é 100 reais. Eu tenho 100 reais para começar. Afinal das contas, essa pessoa, depois de alguns meses, alguns anos, percebe que gastou um dinheirão muito parecido um caso de aposta. Eu não estou falando que não tenham pessoas que não ganhem no trade. Sim, é, porque tem o cara que é o. Você tá falando do cara que. Porque existe um cara que é trader, que entende, faz a leitura dos gráficos, ele já faz isso há muito tempo, faz isso para outras pessoas. E tem um cara que vem e fala assim: vou te ensinar um produto, vou te vender um produto, que você vai virar trade. E da noite pro dia você vai ficar rico. Isso, e mesmo os traders que fazem para outras pessoas, quais são os bons traders, né, que a gente vê? São os caras que estão trabalhando em banco, Uhum, que estão operando não com o dinheiro deles, mas com o dinheiro do próprio banco. perfeito. Né? Então, essa é uma galera que você vê que ganha dinheiro e não ganha sempre. E o risco nem é dele, o risco é do banco, mas ele quer que aquilo dê muito certo porque isso interfere no bônus que ele ganha no final do ano. Uhum. E é um pessoal que ganha muito bem para conseguir operar. Agora, esse pessoal que opera com o dinheiro de outras pessoas, eu pelo menos nunca conheci alguém que realmente ganhou dinheiro de maneira consistente. Tá. Né? E que em algum momento não acabou entregando tudo ou boa parte do lucro, ou até
ficar no prejuízo, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Então, sempre que um cliente meu vem com esse tipo de ideia, eu já tento explicar para ele que não faz o menor sentido. Então, hoje, praticamente não tenho clientes traders ali dentro do meu portfólio, né? Tá. E aí, ativos de renda fixa que você acha legal, interessante hoje em dia no Brasil, são todos baseados em taxa de inflação, Selic? O que você sugere de renda fixa no Brasil hoje em dia? Renda fixa, explicando o conceito, né? Renda fixa é sempre que você empresta dinheiro para alguém, ou para uma empresa, ou para uma instituição, ou para o governo. E aí o primeiro ponto é você decidir quanto de rentabilidade, né? Qual é o indexador dessa rentabilidade. Você vai receber isso, é muito parecido com um contrato, por exemplo, de um aluguel de um imóvel ou da compra de um imóvel, né? Você vai decidir, isso vai ser corrigido pela Selic, isso vai ser corrigido pelo IPCA, isso vai ser uma taxa pré-fixada. Nos investimentos é exatamente a mesma coisa. Você vai decidir se você vai investir num ativo que vai te dar um retorno pré-fixado, já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Se você vai investir em algo atrelado à inflação mais um prêmio, então é uma taxa composta por uma parte variável e uma outra parte fixa, que seria ali um prêmio sobre risco, ou sobre a taxa Selic, que é essa taxa que a gente conversou que o Banco Central faz o ajuste para poder controlar a inflação. Uma segunda característica que é importante é a questão de prazos. E aí eu sempre faço a sugestão, principalmente para quem está começando e algo que é aplicado com os clientes, né? E para ficar fácil, eu vou dar um exemplo aqui, né? Vou imaginar uma pessoa com 50 mil reais. O Rafa lá atrás, né, trabalhava de garçom, foi juntando dinheiro, né, muitas vezes deixando de fazer alguma coisa que queria para poder guardar um pouco mais. Legal. Mas chegou um ponto ali, juntou os primeiros 10, primeiros 20, chegou nos primeiros 50. 50 na conta ali. Na conta ali. Aí você pensar o que você vai fazer. Exato. 30 mil reais a gente vai deixar na reserva de emergência. Tá. Ou, eventualmente, 20 na reserva de emergência, dependendo de quanto se gasta. E aí eu gosto sempre de colocar na reserva pelo menos 6 meses do teu custo de vida. Tá bom. Então, uma pessoa que gasta 5 mil reais por mês vai ter que deixar pelo menos 30. A pessoa que gasta menos vai ter que deixar menos. Então, 30 a gente considera reserva e pode ter ali um pouco de reserva de oportunidade, reserva dos sonhos. Esse valor ele vai ficar investido num ativo de renda fixa, que rende 100% do CDI. Tá. Então, eventualmente, você pode escolher um fundo, através da IQI com assessoria da Edro. Você pode deixar no Nubank, por exemplo, ou no Mercado Pago, que eu não recomendo. Não porque a rentabilidade é ruim, mas porque a pessoa está se privando de obter um conhecimento e de começar a acessar uma plataforma que é própria para investimentos. Tá. Então, ela está acomodada. Ela tinha uma baita de uma oportunidade de já abrir uma conta em corretora, de já entender como é que a plataforma funciona, de já começar a beber dessa fonte e respirar esse ambiente que vai ser importante para ela, e às vezes ela escolhe o mais cômodo, que é um Nubank ou que é um Mercado Pago, mas se quando ela vai realmente investir pensando no longo prazo, aquilo não entrega uma rentabilidade tão interessante. Ou seja, a corretora ela vai entregar também mais oportunidade, além de aprendizado. Exatamente. A prateleira é muito maior. Tá bom. Então é a mesma coisa que você imaginar que você vai numa loja de conveniência, que tem, né, aqui em São Paulo é muito comum isso. Então os prédios eles têm uns mini mercadinhos ali dentro do prédio. Né? Você prefere comprar no supermercado ou naquele mercadinho? Aquele mercadinho é para quebrar um galho. Não adianta você achar que você vai fazer a compra do mês e que vai viver utilizando aquele mercado. Essa é a mesma versão de você investir por um Nubank, de você investir por um Mercado Pago, ou eventualmente até os bancões, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. Né? O Itaú é um pouquinho melhor ainda, assim, para não só falar mal dos concorrentes, né? Mas todos os outros, a rentabilidade vai ser muito abaixo, porque não tem uma prateleira de produtos tão robusta quanto o BTG Pactual, que é por onde eu atuo, ou tão robusto quanto a XP Investimentos, que também tem um ótimo portfólio concorrente nosso. Legal. Tá. Né? Então o cara tá ali na renda. Você estava dando o exemplo lá. 50 mil reais, pegou 30, colocou no. Perfeito. Aí os outros 20, você vai separar 15 mil reais e vai investir justamente em rendas fixas com prazo. E o que eu gosto de fazer? Dividir entre os 3 indexadores que a gente comentou, IPCA, Selic, que também pode ser conhecido como CDI, né? As características são bem parecidas, e pré-fixado. Isso vai variar os prazos, de 1 a 5 anos, geralmente. Aí você começa a montar um fluxo de caixa, sempre vai ter dinheiro entrando. Então eu pegaria esses primeiros 15 mil reais que você vai propriamente investir, que não é da reserva, que a gente chama de caixa, e colocaria ali propriamente na renda fixa, né? Quando você diz prazo, pra galera entender, o cara não vai poder tirar na hora que ele quiser. Não vai poder tirar na hora que ele quiser. E aí tem uma lógica que é bem interessante, porque renda fixa a gente está falando de risco baixo ou um risco quase tendendo a zero, né? Que risco zero não existe
para nada na vida no final das contas, né? A forma como você tem de ganhar mais é acrescentando prazo. Existem também diferenciações de riscos quando a gente olha para ativos de renda fixa. Tesouro é o menos arriscado, e é só você parar para pensar que eles têm uma máquina de imprimir dinheiro, então eles não têm por que te dar calote. O pessoal fica com medo do governo dar calote. O governo não vai dar calote na dívida interna. Talvez ele dê na dívida externa, que é atrelada a dólar, porque a gente não tem uma máquina de imprimir dólares. O segundo, que eu acho que é o melhor de todos para quem está começando, seriam os créditos bancários, que a gente chama. Que seriam os CDBs, LCIs e LCAs. E ele é o melhor para quem está começando porque ele rende mais do que o tesouro e, ao mesmo tempo, ele tem uma proteção que a gente chama de FGC. Te protege até R$1 milhão, então é um valor bem significativo para quem está começando. E até 250 mil por banco emissor. Então você vai ter que tomar esse cuidado de selecionar bem os emissores, né? Quem tem 1 milhão, geralmente a gente seleciona 5, 6 emissores dentro da própria plataforma da EQI, né? Tá, te protege em que sentido você diz? Porque você falou ali, tesouro, não tem como, teoricamente não tem como o governo quebrar. É muito mais fácil quebrar um banco do que o governo. Né? Protege em que sentido o FGC? Banco quebrou, você recebe o dinheiro de volta. E eu já passei por isso 2 vezes. Uma em 2019 e a outra em 2023. Sério? Junto com os clientes. E é a melhor coisa possível. É que nem seguro de carro. Tá. Eu passei uns 2, 3 anos com seguro de carro sem nada acontecer. E aí eu não sabia se no momento que acontecesse, né, 2 horas da manhã, acabou a bateria, né, tô voltando de uma janta com os amigos. E aí, o pessoal vai vir me atender aqui 2 horas da manhã, vão carregar a bateria, vão pôr uma bateria nova, como é que funciona? Da primeira vez que aconteceu, eu vi que funciona muito bem. Né? Acho que estragou alguma coisa no carro, precisou chamar um guincho. Veio com um guincho 2 horas da manhã, pegou, levou. A partir dali eu comecei a pagar o seguro com muito mais gosto. A utilização do FGC é muito interessante na dinâmica assessor-cliente, porque aí o cliente ele entende assim, bom, realmente eu estou completamente amparado nisso. Tá. O que não pode acontecer? Hoje o FGC tem em torno de 100 bilhões dentro desse portfólio, né? Toda vez que um banco pega dinheiro emprestado, ele não fica com esse dinheiro todo. Uma parte ele é obrigado a destinar ali para o FGC. Se quebrar vários bancos e esse volume for maior do que 100 milhões, aí pode ser que exista um default, que a gente chama, né? De simplesmente não pagar. Mas isso é extremamente difícil, porque o que acontece na prática de mercado? Eles chamam de too big to fail, né? Que seria algo grande demais para falhar. Nos Estados Unidos, a gente teve o Silicon Valley Bank em 2023 ou início de 2024, né? Que era o principal banco das empresas de tecnologia ali do Vale do Silício. Então, Instagram, Facebook, Google, todas foram criadas ali. E esse banco quebrou, porque as pessoas começaram a resgatar muito dinheiro ali, e eles não tinham como pagar por esse dinheiro todo, porque eles tinham tomado prejuízo com o aumento da taxa Selic, eles tinham títulos pagando 0,25, e a taxa de juros, né? A taxa Selic não, a taxa de juros americana, que é o Fed Funds Rate, foi para quase 5%. Isso faz com que os ativos tenham um deságio. Então, eles estavam com um valor menor em caixa do que o valor total que as pessoas queriam sacar. Houve um saque em massa, o banco quebrou. O que o governo americano fez? Virou um always, foi numa quinta ou numa sexta-feira, eu lembro que foi bem bacana de acompanhar, né? Era no sábado, metade do dia, né, já teve o governo se posicionando, falando assim, olha, a gente não vai pagar simplesmente o FDIC, que lá o FGC eles chamam de FDIC, protegem em 250 mil dólares nessas situações também. A gente não vai pagar simplesmente FDIC, a gente vai pagar o valor integral. E aí o governo cria mais dinheiro, imprime mais dinheiro para poder pagar. Por que ele fez isso? Porque ele ficou com medo que esse evento se espalhasse. Porque o pessoal já estava em outros bancos regionais e resgatando, achando que tudo ia quebrar. Então você vai lá e quer tirar primeiro o valor. Né? Eles também tinham muito medo de que se essas empresas de tecnologia ficassem sem o caixa, a China tivesse uma ascensão tecnológica muito mais competitiva. Então eles falaram assim, não, é estratégico, vamos pagar todo mundo. Então por isso que dá para a gente confiar de maneira bem tranquila no FGC, porque se essa situação estressar demais, sai mais caro para o governo você deixar todo mundo se lascar, digamos assim, do que você ir lá, tirar dinheiro do bolso e falar assim, ó, toma aqui, vamos resolver esse problema e agora vamos enrijecer ali as questões normativas para que os bancos não possam mais tomar tanto risco para que a gente não tenha esse evento de novo. Perfeito. Né? Então, o FGC é muito tranquilo e por isso que eu gosto ali dessa categoria de créditos bancários. Né? Uma das coisas que eu mais ensino
ali para os meus alunos e que eu mais aplico com os clientes, é uma estratégia que eu apelidei de escada com CDBs. Uhum. Porque ele forma justamente uma escadinha, né? Entendi. Então, os degraus seriam os prazos, né? E aí, como se você colocasse nos degraus ali, dividido entre vários indexadores, né? Então, é só a gente imaginar uma escada rolante, o tempo vai passando, né? Então, o que era 1 ano de prazo, passou 1 ano, você recebeu esse dinheiro. Essa escada vai voltando com mais dinheiro do que você colocou. Até um ponto que você adquire liberdade financeira, que esse dinheiro é suficiente para cobrir completamente seus gastos, né? E a categoria mais arriscada de renda fixa seriam os créditos privados, que é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Essa é uma das formas que a empresa tem de se capitalizar, né? Isso é interessante do ponto de vista fiscal, né? Tem empresas, por exemplo, que pagam dividendos e que pegam dinheiro emprestado. Uhum. Isso na minha cabeça era muito confuso. Eu falei assim, poxa, eles estão entregando aqui para o acionista um dividendo, então eles estão com caixa, eles estão lucrando, eles não têm o que fazer com esse dinheiro, e ao mesmo tempo eu estou distribuindo um outro ativo aqui onde eles estão pedindo dinheiro emprestado. Sim. Como é que acontece isso no final das contas, né? É por uma questão de que empresas no lucro real conseguem fazer uma jogada fiscal. Entendi. Porque o dinheiro que você pega emprestado, ele entra como custo, aqueles juros. Então, você aumentando o seu custo, você diminui o teu lucro, e no caso das empresas de lucro real, você paga imposto sobre o lucro. Então, você fica mais confortável, você preserva o teu caixa. Entendi. E você consegue, né, retirar esse custo ali do que você pagaria de imposto, né? É uma jogada de contabilidade ali. Então. É uma jogada de contabilidade, né? E aí, quando a gente fala desses títulos mais arriscados, eles pagam mais do que o Tesouro, pagam mais do que os créditos bancários. E aí, naturalmente, um ponto que a gente precisa observar é justamente o risco de crédito. Quais são as garantias? Esse é para onde a gente olha quando a gente vai distribuir esse tipo de ativo ou encarteirar na pessoa física, né? Se esse pessoal quebrar, o que eles vão me entregar? Tem muita empresa que paga taxas absurdas e que não tem nada para entregar. Né? Uma empresa, por exemplo, de pedágio. O que esses caras vão colocar como garantia? Não tem como colocar nada, né? Agora é uma empresa do agronegócio. Os caras têm muita terra. É uma construtora. Os caras têm um banco de terrenos gigantesco. E aí o que a gente gosta, geralmente, é pelo menos uns 150% de garantia sobre o valor emprestado. Tá. Então, eles estão pedindo 400 milhões naquela emissão. A gente quer ver que eles têm pelo menos 600 milhões em terreno que estão ali amparando como garantia. Porque a gente consegue depois vender isso até num preço mais barato e pagar todo mundo, né? Então esse é um ponto bem importante para quem vai se aventurar nos títulos de crédito privado, que também são interessantes, você fazer essa análise do risco de crédito propriamente. Porque nesse caso, se quebrar, não tem FGC. Perfeito. É recuperação judicial, isso fica muitas vezes rodando 1, 2, 10, 15, 20 anos, sendo que se as garantias não forem sólidas, você pode esquecer aquele dinheiro porque não vai receber, né?